Então, eu sou Ronaldo de Abreu Gonzalez, minha profissão é engenheiro civil e engenheiro de segurança do trabalho. Eu nasci na cidade do Rio de Janeiro, filho de senhor Manuel Gonzalez e Darcy de Abreu Gonzalez. E minha infância ocorreu na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro e também as férias ocorriam na fazenda do meu avô, vovô Alberto, na cidade de Miracema. O meu pai, aspirando por uma vida melhor, ele teve a oportunidade de se mudar para Cianorte, que é no norte do Paraná. Isso era por volta do ano 1968, 69, por aí assim. Nesse momento ali, começa o nosso vínculo, a nossa história com a maravilhosa cidade de Sinop. Havia o projeto Integrar para Não Entregar, da política do governo federal, e nessa ocasião o meu pai, juntamente com mais alguns interessados em adquirir propriedade rural, vieram numa Kombi para Sinop. Chegando aqui, ele comprou uma terra numa estrada chamada Estrada Vanderlei e comprou uma propriedade rural aqui em Sinop. E depois disso ocorrido, ele retornou, né, para Cianorte, e ele tinha uma capacidade, nesse momento ele estudava lá também em Cianorte, e descobriu que tinha uma capacidade intelectual avantajada, especialmente quando se diz respeito à matemática. E um dos amigos dele mudou-se para Dourados, e ele precisava de alguém que mexesse com programação de computador. E aí esse amigo se lembrou dele. Então ele foi para Dourados, fez o curso de programação, se tornou programador e analista de sistemas. Nós começamos a trabalhar, eu estava trabalhando com ele também, eu vim do Rio junto com ele, e comecei a trabalhar ali em várias cidades, Dourados, Maracaju, fazendo vários serviços ali. Foi aí também que a minha profissão, ela se encontra com a engenharia, porque eu já estava fazendo projetos em papel nanquim, em papel vegetal e nanquim. E na cidade de Maracaju nós começamos a fazer demarcação de lotes, de loteamentos novos. Então eu comecei ali a fazer a topografia. Então eu ainda era garoto, eu formei um pouco precoce, terminei o segundo grau com 15 anos e comecei a me dedicar à topografia, né? Fazendo altimetria e outras coisas. Nessa ocasião, meu pai continuava alimentando aquele sonho. Ele tinha um sonho de ter uma vida rural. Esse sonho dele germinou, ele era um homem urbano, ele germinou na fazenda do meu avô, no interior do Rio. Então ele sempre quis vir para a roça. Então ele foi alimentando aquele desejo, e foi quando ele se mudou aqui para Sinop. Como a propriedade do meu pai era pura selva fechada, virgem, não tinha um metro aberto, era floresta virgem. E apareceu a oportunidade de comprar uma outra propriedade na Estrada Rosa, e ali já tinha uma pequena aberturazinha de uns 2, 3 alqueires, e tinha uma casinha já feita bem com pau a pique. Então a gente brincava, era uma casa que tinha um monte de janelas. Qualquer lugar que você olhava tinha uma janela, tinha uma fresta para você ver os bichos, para você ver tudo. Era assim uma coisa bem rústica, né? Então ali foi o primeiro lugar que meu pai morou, e ali depois, passado o tempo, ele veio construir. Então a primeira conexão foi essa. Nesse momento eu volto para Campo Grande, lá eu fiz curso de oficial do Exército, me tornei tenente e fui comandar numa cidade chamada Bela Vista como tenente. Nesse inteirinho eu fui me preparando para passar no curso de engenharia. Então eu procurei fazer o curso de engenharia nas proximidades do meu pai. Eu era um menino ainda, depois eu me desliguei do Exército e fui frequentar o curso de engenharia civil na Federal de Mato Grosso. Então ali eu fui fazendo o curso, precisava também fazer uns estágios, participava da Bolsa Esporte, sempre tendo uma forma de ganhar um pouco de dinheiro também para custear, porque meu pai não tinha condições de custear as minhas despesas, mas era uma federal, então tinha algumas vantagens. E nesse inteirinho, meu irmão se formou no Rio de Janeiro, na Universidade de Santa Úrsula, ele formou-se engenheiro e começou a trabalhar no Mato Grosso do Sul um pouco, depois começou a trabalhar aqui no Mato Grosso, em cidades como Rosário Oeste, Poconé, Cáceres, fazendo a parte de asfalto.
Aí logo em seguida estava começando a construção da usina de álcool aqui de Sinop, né? Sinop Agroquímica. E aí ele foi dos engenheiros pioneiros que veio para cá para trabalhar, contratado pela Sinop Agroquímica. Então, todas as vezes que eu vinha nas minhas férias, no período de férias, eu trabalhava como estagiário já na usina, na construção da usina. Então, eu ficava como auxiliar de desenho, auxiliar de topografia. Durante o meu curso, quando a gente estudava a parte de hidrologia, a parte de drenagem, a parte de pavimentação, os professores diziam que Sinop era um lugar inviável, era impossível. Por quê? Porque o senhor Rênio, ele tinha um trauma nas cidades que ele colonizou lá no Paraná, porque havia um problema muito sério de erosão. Então ele pediu para a equipe de topografia escolher um lugar bem plano. Então foi escolhido aqui a Sinop, entre as nascentes do rio Iva, Marlene e mais o Nilza. Então nesse lugar plano a água não escoava, certo? Então quando nós chegamos, quando eu cheguei, no ano de 83 eu me formei. Me formei em 83, vim para Sinop. E aí, nessa ocasião, o senhor Geraldino ganhou como prefeito. E ele estava com esse problema, porque a cidade acontecia o quê? O lençol freático, ele ficava tão alto na época, na Estação das Águas, ficava tão alto que ele passava do chão. Então ficava nivelava tudo. É como se fosse uma mesa de bilhar, aquela água nivelava. E naquele tempo nós não tínhamos rede de água tratada, nós tomávamos água do poço e aonde que ia o esgoto? Ia para a fossa. Então nessa ocasião, quando transbordava tudo, misturava, né? As águas se misturavam. Então nós tínhamos muitos problemas de saúde, especialmente intestinal. Naquela época, infelizmente, a mortalidade de bebês era grande, era triste, mas infelizmente era uma coisa que acontecia muito aqui. Que é o bebê mais frágil, às vezes ele não resistia. Então, quando nós chegamos aqui, já como engenheiro, eu fui convidado para dar aula na Escola Nilza. Comecei a dar aula na Escola Nilza, na época a diretora era a irmã Chaveres, e até ali foi onde eu conheci minha esposa. Também no ano de 84 ela veio, e aí eu a conheci, aliás em 85 que ela veio. Nesse intervalo, o prefeito de então, ele tinha esse grande problema, porque a cidade era um atoleiro. Colocava uma camadinha de cascalho, mas quando vinha chuva, aquela camadinha era igual uma casquinha de ovo. Aquilo, os caminhões atolavam e ia até o chassis, né? Aí tinha todo esse problema do lençol de águas pluviais, nós tínhamos então um grave problema a ser resolvido. As primeiras casinhas que alguns aventureiros começaram a fazer de alvenaria, elas trincavam todas, porque não tinha suporte no solo, era um solo que estava totalmente encharcado. Então essa contribuição nossa, do conhecimento técnico da engenharia, os meus próprios professores já tinham até me desanimado, falou, Sinop é inviável. Estava se pensando assim, como que vai crescer uma cidade em cima de um lugar mole? Então, o prefeito Geraldino convidou alguns engenheiros pioneiros aqui, entre eles eu e meu irmão, para solucionar esse problema, jogou esse problema no nosso colo. Bem, surpresa, meu pai estava na estrada Dona Rosa, puxando enxada. Um dia chegou eu, um colega engenheiro lá, falamos assim, olha, nós vamos resolver o problema de Sinop. E para resolver só com computação. O cálculo que nós sabíamos fazer com calculadora era insuficiente, precisava ter um conhecimento mais aprofundado e precisava ter uma técnica mais aprimorada para poder tirar a água dessa mesa de bilhar que era o centro da nossa cidade. E aí assim foi feito. Meu pai desenvolveu um software, ele lá na roça, pegou e desenvolveu um software de cálculo para nós solucionarmos o problema da drenagem da cidade de Sinop, né? Quando a gente fez o projeto, aqui em toda a região do setor comercial de Sinop, nós fizemos o projeto. A hora que estava tudo pronto, a questão dos projetos das tubulação de concreto para drenagem e mais o projeto também de asfalto, embaixo da rede de águas pluviais, nós projetamos um berço de cascalho. Então o que aconteceu? O lençol freático rebaixava. E aí essa água que estava retida no solo, ela drenava
E aí Sinop foi se tornando viável a partir de então. Por quê? Porque essa camada que era toda saturada de água virou uma camada resistente na parte superficial, de uns 2, 3 metros de altura. Então acabou assim o grande problema de Sinop. Os poços nossos parou de misturar com a água o poço com a fossa negra. Parou de misturar, né? Logo em seguida, eu continuei trabalhando em várias obras aqui na cidade e depois fui convidado para ser engenheiro da prefeitura no ano de 90, mais ou menos, na administração do Ademir Barbosa. Ali eu fiquei por 4 anos. Nesse período, nós construímos, projetamos e construímos o Parque Florestal, né? Nessa obra, primeiro, o Parque Florestal, nessa ocasião, o Jardim Primavera já estava começando a urbanização, era tudo chão batido, não existia asfalto. Mas com aquela ocupação, as pessoas já jogavam lixo ali na beira da mata, botavam fogo, às vezes pegavam um pouquinho de fogo na reserva florestal. Então nós tínhamos uma série de problemas. Nós tínhamos um problema, tinha muita poeira, quem é antigo aqui sabe disso, então as donas de casa pediam para irrigar as ruas. Então nós fizemos a reserva florestal, o Parque Florestal, foi feita uma valeta ao redor de toda a reserva ambiental. Com isso, a água da chuva não invadia as nascentes, certo? Então, foi um processo. A área onde seria alagada, nós fizemos toda a parte de altimetria e tiramos a camada vegetal para evitar problema de proliferação de gases. Foi feita a represa com uma comporta, porque a qualquer momento ela poderia ser esgotada. E também, um detalhe importante, ela tinha um tubo bem grande que era para alimentar os caminhões-pipa. Então os caminhões-pipas eram usados para molhar a rua, para irrigar os jardins, que já estava começando a fazer alguns jardins, para as obras de pavimentação. O caminhão-pipa parava debaixo de uma bica ali que era intermitente, e em 10 minutos o caminhão imenso já estava lotado. Então na época, hoje parece até assim, não era, mas na época era fenomenal aquela obra do Parque Florestal. E era o único lugar que as pessoas tinham para passar umas horas. Existia churrasqueira, as escolas passaram a frequentar aquele local, aquele lugar ficou uma defesa ambiental, os animais que existiam na época existem até hoje. Teve um período, inclusive, que nós tínhamos pedalinhos lá. Depois acabou sendo inibido, porque acredito até que haveria um impacto negativo com relação aos animais aquáticos que tem, né, hoje no parque. A Avenida Governador Júlio Campos, ela era somente atoleiro naquele período, né? Existe fotografia de pessoa tirando foto, pescando peixinho na frente ali, onde a altura do supermercado Machado Primaveras, o primeiro Machado que teve aqui, tem foto disso. Então era uma cidade totalmente alagada mesmo, né? E os peixes subiam, porque era confortável para eles subirem. Então, nós fizemos a participação desse rebaixamento da Avenida Governador Júlio Campos. Na época ela se chamava Avenida dos Mognos. Passado esse período, foi também quando eu conheci minha esposa, no início de 85, conheci ela em fevereiro e em outubro nós nos casamos. Aí depois, no ano de 86, nasceu a Fabiana, minha filha mais velha, que é advogada. Depois, no ano de 87, nasceu a Juliana, que é jornalista, né, e é do marketing. E depois, no ano de 89, nasceu o Rafael, que hoje ele é engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho. Nesse período, a minha esposa dava aula lá na escola Nilza. Depois ela passou pela Piscinat Guerra, depois ela foi para o Senai. E depois, quando a Unicem veio para Sinop, ela foi a primeira diretora acadêmica da Faculdade Unicem. Constituímos essa família que eu tenho muito orgulho. Eu tenho muito orgulho dos meus filhos, porque eles seguiram o exemplo dos meus antepassados, dos nossos antepassados, tanto da minha esposa Regina como do meu pai e da minha mãe. São pessoas que deram um exemplo de vida e os meus filhos acompanharam. Hoje eu tenho 7 netos, né?
a dona Regina teve essa trajetória, sempre foi guerreira, sempre foi trabalhadora. Ela teve um momento que ela partiu para a iniciativa privada e fundou aqui a Vivenda das Flores. Foi a primeira floricultura assim, que começou a ter a cultura de dar flores. Até então aqui era tão difícil, porque a gente só conseguia ter flores de cetim, e ela começou a trazer as primeiras flores junto com a tia Cleusa Navarini. Elas começaram a fazer as campanhas e aí foi começado a lembrar do Dia dos Namorados, do Dia das Mães, e se começou a criar um hábito mais assim contínuo de presentear com flores, né? Essa beleza. E ela tem essa história dela muito ligada à Unicem, que foi assim das primeiras universidades que entraram aqui em Sinop, e hoje ela trabalha na APAE, é a diretora-geral da APAE, trabalha lá com 280 alunos, mais ou menos 60 servidores, e continua junto com a presidência, a diretoria lá da APAE, fazendo esse trabalho tão belo e tão bonito. Me sinto assim feliz de fazer parte da história dessa cidade. É muito bom você chegar numa igreja, você chegar, no caso de uma praça, e saber que você tomou parte nessa construção. A cidade de Sinop, por parte dos não sinopenses, havia um certo descrédito. As pessoas que não eram de Sinop, eles sempre duvidavam do nosso crescimento, mas nós sinopenses nunca duvidamos. Nós não tínhamos energia, depois chegou o Linhão, né? Depois veio o Gigante do Norte, da obra da qual eu também tomei parte, fiz projeto, e vieram várias coisas que foi causando um grande crescimento explosivo e surpreendente. Todo ano nós tínhamos uma média de crescimento de 7%, de 6%, e as pessoas diziam, isso é impossível, isso é impossível. Aí os preços dos imóveis iam aumentando, todo mundo, isso é um absurdo, isso é uma bolha, e essa bolha ia estourar, até hoje não estourou. Hoje nós estamos numa cidade com 200 mil habitantes, e a projeção de crescimento dela não consigo ver, eu como diria mato-grossense, sinopense, minha vida é aqui, meus filhos nasceram aqui, então o meu amor por essa cidade é eterno. E eu não consigo ver mais haver um retrocesso em Sinop. Esse crescimento ele é muito grande e ele nunca parou. Olha, eu ouso dizer que nós somos uma cidade, não vou dizer o ano, mas de 1 milhão de habitantes nós vamos chegar.